Quando você mudar, o seu ano muda, amém? E nós estamos aqui para ser mudados pelo Senhor e abençoados por Ele através de pessoas especiais que Deus tem nos dado a oportunidade de convidar. E hoje nós temos aqui, né, a Priscila, a pastora Priscila Índia. Eu queria que ela viesse aqui. Cada dia que ela vem aqui, ela está mais nova, né, irmãos? É um privilégio tê-la conosco, né? Muitos irmãos não sabem, mas uma das primeiras cantoras que me chamou para tocar foi ela, que teve coragem, né? Ah, para, coragem. Bom, né, menino? Eu tinha, acho que 17, 18 anos. Faz tempo. Faz tempo, não faz Eu tanto tinha tempo 15? assim. Acho que você tinha 15. Eu tinha 15. Eu tinha 2. Mas foi um tempo maravilhoso de aprendizado, né? Onde nós podemos caminhar juntos. E aprendi muito. A Priscila era muito rigorosa, deixava a gente pisar na linha. Não podia nem conversar com as meninas da igreja que a gente ia, porque a Priscila ela fazia propaganda, né? Tá solteiro, mas ficava de olho depois. E é uma bênção, uma referência para nós, né? De caráter e de voz não precisa nem falar, né, irmãos? Que é incrível, né? Ela vai ter oportunidade para ministrar a palavra e para cantar também. A gente não combinou nada, mas a gente... Então, eu queria que vocês recebessem a pastora Priscila, queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar por ela, abençoar a vida dela, o seu ministério, a sua casa. Levante as suas mãos para cá e abençoe a serva do Senhor. Pai, muito obrigado pelo privilégio, pela honra de ter a tua filha aqui, Senhor, mais uma vez conosco. Muito obrigado pela disposição do coração dela em sempre vir nos abençoar. Pai, que 2019 seja o melhor ano da sua vida, Senhor. Que seja um ano de promessas alcançadas, vividas, Senhor. Recomeços, Pai, em nome de Jesus, na vida da tua filha, que ela possa alcançar pessoas, que seu ministério possa frutificar ainda mais, Senhor. Que ela possa ir a lugares que ela ainda não foi, que ela possa receber uma unção que ela ainda não recebeu. Pai, renova as forças da tua filha, e que 2019 seja um ano de sorrir, um ano de cantar, um ano de celebrar, um ano de viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para ela, um ano de, Senhor, colher tudo aquilo que a tua filha plantou. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, queridos, por essa recepção. Fico até constrangida com tanto amor. Você pode aplaudir a Jesus? É Ele que é digno de toda essa honra, de toda essa glória, de todo louvor. Ele é digno, Ele é maravilhoso. Mais forte para Jesus, amém? Depois você pode se assentar, para não te cansar, que eu sei que está muito calor. Hoje o dia amanheceu assim, a gente falou, ontem, né? Vai ficar uma semana boa, fria. Aí o sol falou, voltei, né? E pelo jeito promete aí até março, que Deus nos ajude, né? Agradeço muito a pastora Esther, que acabou virando minha amiga, me ajudou num momento que eu precisei muito. Acabamos depois nos ajudando. Foi muito válido o tempo que passamos juntas ali trabalhando. Eu sei que Deus tem um propósito para todas as coisas. Eu aprendi muito ali. Eu creio que ela aprendeu um pouco mais, né? E Deus firmou, né? Os nossos laços. Toda vez que eu a vejo, para mim é uma alegria. Para mim, ela é símbolo de guerra, sabe? É símbolo de uma mulher lutadora. Toda vez que, às vezes, me vem alguma coisa assim, eu lembro da Esther. Eu falo, olha a Esther, né? Porque é muito fácil a gente falar de pessoas assim, tá pagando preço, porque a gente é muito assim, né? Tá pagando preço, tá vivendo isso, porque tá pagando preço. Olha o passado dela, olha o passado dele, tá pagando preço. Mas que preço essa mulher pagou? Ela pagou um preço de estar na obra de Deus, trabalhando secularmente também, sendo mãe, sendo esposa, claro, com as suas falhas, com as suas limitações. E Deus permitiu tantas coisas na vida dela, não poupou ela de tantas coisas tristes, mas vem poupando ela de morrer antes de cumprir todo o propósito que Ele tem para a vida dela. E é uma mulher símbolo de luta, luta de dentro, luta de fora. Então honre a sua pastora, honre os seus pastores. Eu tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando. E eu me sinto muito honrada e muito feliz de ser amiga dela. E que eu possa ser metade só do que ela é, eu já estou feliz. Tá bom, queridos? Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há
digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para te adorar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para te adorar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por estar aqui nesta noite com os meus irmãos. Te agradeço, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade. Eu não sou digna, Senhor, meu Deus, sequer de abrir a minha boca e falar, Senhor, meu Deus, das tuas grandezas. Mas, Senhor, é assim que aprove a ti abrir a nossa boca para que falemos. Porque o Senhor é honrado quando nós testemunhamos, quando nós falamos de quem tu és. Falamos da tua obra, falamos dos teus méritos e não exatamente dos nossos, Senhor. Talvez seja por isso que ficamos tão constrangidos, porque não é a respeito de nós, não é pelo que nós somos, não é porque merecemos, não é porque somos capazes, é porque o Senhor é capaz, é porque o Senhor merece, é porque o Senhor é. Então o Senhor abre a nossa boca para dizermos de quem tu és e não de quem nós somos, Pai. E acabamos, meu Deus, recebendo desta glória, recebendo, Senhor, desta graça, recebendo desta unção e compartilhando um pouco dessa luz com os nossos queridos, não somente aqui dentro, mas na rua, por onde nós andamos, Pai. A tua luz brilha sobre a nossa face e nós vamos brilhando por onde quer que nós vamos. Essa é a maior maravilha que nós podemos receber. Não exatamente a cura de um câncer, não exatamente, Senhor, a cura de uma doença incurável, não somente, Senhor, a ressurreição de mortos, não somente um emprego maravilhoso, uma promoção, não somente um carro, uma casa, isso é muito bom, mas maravilhoso, Senhor, é compartilhar da tua grandeza. Maravilhoso, Senhor, é saber que nós estamos salvos. Maravilhoso é saber que nós começamos este ano, Senhor, sabendo o que somos muito mais do que vencedores. Por meio de quê? Do dinheiro. Por meio do quê? Do sucesso. Por meio do quê? Daquele que nos amou. E quando nós nos esquecemos disso, nós ficamos tristes. Nós ficamos apáticos, nós ficamos murmuradores, nós ficamos amargos, porque a gente quer e esquece de ser o que nós realmente somos, mais do que vencedores, porque tu és grande. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Se você entende isso, aplauda ao Senhor, porque ninguém é igual a Ele. Ele é inigualável. Não há outro igual, não há outro igual a ti. Aleluia. Se a gente pudesse, ficava a noite inteira cantando. É tão gostoso. Esses hinos todos que eles cantaram aí, eu não conhecia nenhum, mas já fui aprendendo, já fui cantando. Bonito.
bonita a xícara, hein? Essa Esther, esse Lucas, eu vou te falar. Tudo deles é, né? Muito bom. Obrigada, Lucas. Falei para a pastora Esther que ela só me dá tema difícil. Brincadeira, não é difícil. É o tema mais fácil que tem. Mas ele é tão fácil que é difícil de falar. Você já pensou nisso? Tem coisa que é tão simples, tão simples, tão simples, que você não sabe como que você fala. Por ser tão simples. Sabe por quê? Porque às vezes a gente gosta de complicar o que é simples. Então que Deus me dê graça de não complicar aquilo que é simples. Ela disse, o tema que você vai falar é o tema da fé. Porque este é o ano da fé. Nesse lugar, amém? Então, um texto bastante conhecido, eu queria que você abrisse comigo. Hebreus, capítulo 11. Tão conhecido, né, esse texto? Quem não conhece o livro de Hebreus e o capítulo 11 de Hebreus? Hebreus, capítulo 11. Versículo 6. Todos acharam? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Até aqui. Senhor, que o Senhor possa, através do Teu Espírito, ministrar esta igreja, ministrar ao meu coração, ministrar a cada um dos meus irmãos aqui nesta noite. Nessa simplicidade que é o Evangelho, Senhor. Que nós possamos voltar à nossa simplicidade, porque o Evangelho é simples. Foi complexo para ti ter que descer da tua glória, viver a nossa humanidade, mas para nós ficou muito simples. E que nós possamos, meu Deus, sermos simples novamente nesta fé genuína que foi nos dada pelo mérito de Jesus Cristo. Amém. Queridos, o tema é esse, fé. E esse texto que a gente leu, só li a primeira parte, depois a gente lê o resto, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que será que o autor escreveu dessa maneira? Sem fé é impossível agradar. Vamos pensar só nesse trecho. A fé agrada a Deus. E o objetivo da fé é agradar a Deus. Então nós, às vezes, temos algo distorcido na nossa mente, de que a fé, na verdade, existe para nos agradar. Que a fé existe para nos fazer conquistar. Que a fé existe para fazer a gente alcançar, para fazer a gente chegar. Porque no fundo, lá atrás, no nosso inconsciente, eu tenho fé para conquistar. Eu tenho fé para chegar. Eu tenho fé para alcançar. Eu tenho fé, mas aqui o autor de Hebreus está dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela foi criada por Deus e dada por Deus a nós para que nós o agrademos. Ele sempre será, sempre foi, é e será o que nós cantamos? Centro. A fé, ela não foi dada para a gente conquistar casa nova. Espere aí. Você vai entender. A fé, ela não foi dada para que você faça uma campanha, para que você esse ano consiga conquistar o seu carro. Espera aí. A fé não foi dada exatamente para que você receba uma cura. A fé, ela foi dada para agradar a Deus. Por quê? Volta lá. Do versículo 6 ainda. Ora, porque é importante que aquele que dele se aproxima, de Deus, precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Aí vem a explicação. Em primeiro lugar, aquele que se aproxima, a fé, ela foi dada para que nós nos aproximemos de Deus. Deu para entender? Se eu colocar aqui, irmãos, não essa garrafa de água, embora nesses dias de calor isso aqui virou preciosidade, água gelada, né? Mas imagine que isso aqui seja um diamante, uma obra-prima, uma pedra. Pensa algo que você gosta muito, um quadro precioso, ouro, dinheiro. E eu colocar aqui, isso vai te atrair? Sim ou não? Vai te atrair. E o que você vai fazer? Você vai
se aproximar para, no mínimo, contemplar. No mínimo, falar, será que um dia eu tenho condição de ter isso? Pensa num carro. Uma coisa bem baixa, assim, porque não se compara ao Senhor. Mas quando você está lá sonhando com um carro novo, aí você vai lá e olha. Nossa, você se aproxima. Você não espera o carro vir até você. Você se aproxima daquele sonho, daquela coisa que você tem vontade. Você se aproxima. E você deseja aquilo. E é isso que está falando o autor de Hebreus. Porque aquele que se aproxima pela fé. É importante que, em primeiro lugar, creia que Deus existe. Olha a que ponto nós chegamos quando o autor de Hebreus diz isso. Porque muitos não creem que Deus existe. E quando eu falar Deus não existe, a maioria diz, eu acredito em Deus, eu acredito em Deus. Então pensa, se você existe, você existe? Você existe, pensa, se você existe, existe? E você existe como você existe? Pensa. Vamos lá, vamos criar aqui um mecanismo de pensamento. Você existe, não existe? Você existe como? Por acaso você é como uma bexiga, um balão que a gente sopra e solta na área? É assim que você existe? Como que você existe? Você tem mente, você tem desejos, você tem valores, você tem temperamento, você tem personalidade, você tem objetivos. Você é um ser, quando você existe, existe todo um propósito dentro de você. Você não é um ser vazio, um ser oco, como um balão cheio de gás que voa por aí sem rumo. Então, se Deus existe e eu me aproximo dele, primeiro eu preciso acreditar que ele existe, e se ele existe eu tenho que crer o quê? Que ele tem um jeito de ser. Ele tem a sua personalidade, ele tem os seus propósitos, ele tem os seus objetivos para com a minha vida, quando eu me aproximo dele. Ele não é um objeto, ele não é um quadro precioso que eu quero só lá tocar, ai que lindo, tchau. Ele não é uma pedra preciosa exatamente, ele não é um carro, ele não é um bem material, ele não é exatamente só uma cura. O nosso Deus, ele é pré-existente. Ele é um Deus que encarnou, mas ele é eterno. E quando nós nos aproximamos desse Deus, nós precisamos estar conscientes que estamos nos aproximando de um Deus eterno. É difícil da gente entender isso, porque a gente nasceu, a gente tem pai, tem mãe, tem começo, tem meio e tem fim. Como que a gente vai entender alguém que é eterno? Mas o nosso Deus é eterno. E se ele é eterno, eu tenho que ter reverência quando eu me aproximo dele e entender que muitas vezes eu não vou entender. Mas ele não pediu para que você entenda tudo, ele pediu para que você creia. Por isso que o autor diz, é importante que aquele que se aproxima, primeiro você precisa querer. Você quer se aproximar de Deus? Você quer se aproximar este ano que inicia? E o ano inteiro, você quer realmente se aproximar do eterno? Quem tem que responder isso é você. E eu não estou falando de vir à igreja, 4 paredes, também. Porque muitos querem viver, não, eu vivo para o eterno, e não tem compromisso com nada e nem com ninguém. Não, não é isso. Nem lá e nem cá. Mas se aproximar do eterno é reconhecer que precisa estar rendido àquilo que ele vai dizer. E obedecer. Através da fé. Então eu me aproximo do eterno. E eu preciso crer que ele existe. Você quer crer que ele existe e ele tem os seus propósitos para a sua vida? Você está consciente, porque o teu culto é racional. Nós sempre falamos isso. Romanos 12 diz que nós devemos apresentar a Deus nossos corpos. Porque antigamente o sacrifício tinha que ser morto, todos nós sabemos disso. Não existia sacrifício vivo, era morto. Tinha que morrer. Morreram muitos animais, porque o sacrifício tinha que ser morto, mas parou em Jesus. Agora Paulo está falando, vocês apresentem os corpos como sacrifício vivo. Quem é vivo aqui? E o que é vivo em você? O que vive em você aqui, nesta terra?
Vive o teu corpo, vive a tua alma e vive o teu espírito. E os três estão ligados. Somente quando nós passarmos pela morte, o corpo é desligado. A alma entra no esquecimento e o espírito sempre vivo volta para Deus e aguarda lá. Nós não entendemos totalmente esse mistério, mas é assim que funciona. Ninguém morre totalmente. Mas enquanto estamos neste tabernáculo, enquanto estamos aqui na terra, temos que ter os três ligados: o corpo, a alma e o espírito. Então Paulo está dizendo: apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando as aves dos céus cantam para ti, elas cantam instintivamente. Você canta racionalmente. Você canta porque você sabe para quem você está cantando e quem ele é na sua vida. É diferente, porque você é racional. Então, nós precisamos entrar diante de Deus com ousadia, mas usando não somente as nossas emoções, mas a nossa razão, para entendermos o que realmente agrada a Deus. Então, aproximamos de Deus, cremos que Ele existe e que Ele é, que diz o final do texto, recompensador. Ele dá recompensa, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Entendeu agora o princípio? Lembra lá no começo, eu me aproximo, quase que às vezes, muitos aqui, eu não sei nome, não conheço a vida, mas você vai poder dizer, talvez a pastora conheça alguns que já contaram alguma vez situação assim na sua vida, que se aproximou de Deus assim por curiosidade. Deixa eu lá ver o que é aquilo. Eu mesma já vi pessoas, você está aqui cantando, pregando, e a pessoa por curiosidade para lá na frente. Não é assim? Depois ela olha, ouve lá, vai embora. Um dia ela volta. Outros se aproximam porque alguém falou muito. Ah, porque Deus. Ai, tá bom, vai. Um dia eu vou lá na sua igreja. Ou um dia eu vou lá na sua casa para ouvir o que você tem para dizer. Ah, um dia eu quero ver desse Deus aí. Outros se aproximam por causa da dor. Passa por uma situação de quebradura tal. Eu preciso de Deus, eu vou atrás de Deus. Cada um aqui tem a sua história. Mas você entenda que é preciso se aproximar de Deus. E quando se aproxima, crê que Ele existe e que Ele recompensa aquele que o busca. Porque eu me aproximo para buscar. Lembra daquilo que nós falamos de uma situação de que eu quero um carro, eu me aproximo e eu quero buscar, eu quero ter aquilo, é para mim. Isso é tudo muito pequeno diante da grandiosidade maravilhosa do nosso Deus. Você precisa, pela fé, buscar ao Senhor. Só que esse texto ele é mal interpretado no sentido de que Deus é galardoador, que Deus é recompensador daqueles que o buscam, como se fosse uma troca. Então faz assim, ó, vem aqui que eu te dou, tá bom? Igual a gente faz, sabe com o quê? Desculpa a comparação, mas nós estamos aqui num culto racional. Nós fazemos isso com quem, irmãos? Com o cachorro, com o animal. Vem aqui, aí você ensina, ele é irracional, ele faz por instinto, por treino, você vai habilitando, treinando, repetindo, e aí você faz o que para ele? Isso! Aí você pega e dá uma bolachinha, aí você pega e dá um biscoitinho, aí você pega e dá um negocinho, aí ele entendeu que aquilo é bom, ele volta lá, vou fazer para agradar o meu dono só para eu ganhar o biscoitinho. Não é assim conosco que somos racionais e que amamos o nosso Deus. Não é a recompensa no sentido da troca. Deus não nos trata como animais. Deus nos trata como filhos. E filhos amadurecidos, porque a Bíblia nos fala que nós precisamos chegar à estatura de varão perfeito, à estatura de Cristo. Eu posso até ser criança hoje, mas eu preciso avançar em crescer. É óbvio que quando eu tenho um filho, eu tenho 3. Quando eram muito pequenos, quando eram bebês, a gente meio que trabalha com essa coisa de recompensa no sentido de troca. Ó, se você fizer isso, a mamãe vai dar isso, né? A gente faz, mas quando um filho fica adulto, você não quer mais fazer isso. Porque esse filho não vai crescer nunca. E ele nunca vai fazer porque te ama, nunca vai fazer porque entendeu, nunca vai fazer porque quer se envolver com você, nunca. Ele faz porque ele aprendeu a trocar.
Mas não é assim com os filhos racionais do Senhor. Não é assim com os filhos adultos do Senhor. Então, nesta noite, o Espírito Santo está nos perguntando: você quer se aproximar e você que já se aproximou, você quer continuar se aproximando de Deus? Você quer continuar crendo que Ele existe? Você quer continuar crendo que Ele é recompensador daquele que o busca? E essa recompensa, graças a Deus pela chuva, está dando para ouvir, né? E graças a Deus que essa recompensa não é troca. Queridos, quando você ama alguém e você tem um relacionamento com essa pessoa, você tem prazer em quê? Em dar. É por prazer. E o mérito é de quem? De quem ama. E quem nos ama acima de todas as coisas é o Senhor. Quando Ele fala, eu recompenso quem me busca, quem se aproxima, quem crê em mim, é porque Ele ama, Ele tem prazer em nos dar. Porque nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, diz o Senhor. O que dirá o vosso Pai Celestial, que não dará com Ele, Jesus, todas as coisas. Então eu só peço nesta noite um alerta para a igreja. Que nesse ano de 2019, esse é o propósito de uma semana de virada. E a virada, irmãos, não está numa noite. A virada não está numa campanha. A virada exatamente não está num sábado ou num domingo de manhã. A virada está na mente. Porque a Bíblia diz que nós precisamos renovar o nosso entendimento com a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor está sendo ministrada. Renove a tua mente nesta noite. Essa é a verdadeira virada de 2018 para 2019. Quando você começa a entender outras formas de quem é verdadeiramente o nosso Deus e o tipo de relacionamento que Ele quer ter conosco. Era muito difícil para o povo de Israel agradar a Deus. Vamos falar agora do que era agradar a Deus. Moisés recebeu os 10 mandamentos. Deus era muito bom. Deus é bom. E Deus sempre será bom. Mas o relacionamento era difícil. Você já leu o Velho Testamento? Você já leu quanta bronca que Deus dava naquele povo? Você viu como aquele povo era difícil de lidar? Será que Deus mudou? Tem gente que fala assim, eu não gosto do Deus do Velho Testamento. Deus me livre daquele Deus. É o mesmo. Ele sempre manifestou graça. Sempre. A graça sempre existiu. O amor sempre existiu. Mas o relacionamento jurídico não permitia que houvesse um relacionamento de amor das duas partes. Então Deus precisava trabalhar dessa maneira até que Cristo viesse, porque tudo aponta para Cristo. Não foi assim que nós cantamos? Cristo é o centro de tudo. Desde lá atrás, tudo é para Cristo, tudo aponta a Cristo, tudo é pelo mérito de Cristo. Mas imagine que naquele tempo eles não sabiam exatamente, era algo oculto, porque o mistério estava oculto, foi só revelado quando Jesus morreu. Queridos, Moisés recebe os 10 mandamentos e diz, não isso, não aquilo, não aquilo, não aquilo, não. E aquele que cumprir toda a lei, mas aquele que tirar um tio e não cumprir, já perdeu tudo. Olha como era difícil. Seres humanos falhos e limitados como eu e você. A maneira de agradar a Deus era tão somente obedecer os mandamentos. Não toque, não faça, não isso, não aquilo. A lei era ruim? Não. Romanos 10:4 fala que o fim da lei é Cristo. Mas não dizer que a lei acabou no sentido de que a lei era horrível, hein? Graças a Deus que Cristo veio, que a lei é horrível. Não. Deus sabia que nós não poderíamos cumprir integralmente a lei. Então Ele mandou Cristo que cumpriu tudinho, santamente, todo o mandamento de Deus. E aí esse texto de Romanos fala, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quem crê aqui? Então você é justificado.
você é justificado. Você é justificado e não condenado. E aí ele diz, o texto continua, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para a nossa santificação. Tudo é por meio de Cristo. Então aquele povo tinha que obedecer. Aquele povo tinha que obedecer. Aquele povo não podia errar. Pau, pau, pedra, pedra. Olho por olho, dente por dente. Olha, pegou, atira a pedra, mata. Tira, leproso, fora da cidade. E eu não creio que Deus tinha prazer nisso tudo. Acho que Deus, se a gente pudesse dizer isso, Deus não via a hora de mandar Jesus para falar, finalmente, eu vou poder me relacionar com esse povo, não mais por medo, por temor, por condenação. Em 2 Coríntios, no capítulo 3 inteiro, depois no 18, diz assim que nós com o rosto desvendado, nós sem o véu, nós contemplamos a glória do Senhor, que é o Espírito, e somos transformados de glória em glória na imagem de Jesus através do Espírito Santo. Olha que coisa linda. O que esse texto fala? Vamos lá lembrar um pouquinho, eu acho que vocês, se eu já não falei aqui, certamente algum pastor já falou. Irmãos, Moisés subiu no monte para receber os 10 mandamentos, olha que glória. Ficou lá 40 dias, olha que mistério. 40 noites, tem gente até que se arrepia aqui. Ele desceu, o rosto dele brilhava, 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 mas brilhava que as pessoas não conseguiam olhar para ele assim, porque ofuscava de tanto brilho. Porque a glória de Deus desceu sobre ele no monte. E nesse texto de Coríntios, Paulo está falando que realmente esse ministério da pedra, por que pedra? Porque as leis foram cravadas na pedra pelo dedo de Deus. É assim que a gente entende. Era muito glorioso. Mas sabe o que aconteceu de repente? O povo não enxergava, né? Era muito brilho. Era muito brilho. Mas de repente Moisés pôs um véu no rosto. Opa! Para que o véu? Você sabe para que era o véu? Porque aquela glória começou a desaparecer. Começou a desvanecer-se. Começou a diminuir o brilho daquela glória no rosto dele. E ele pôs um véu para que o povo não percebesse que aquela glória já não era mais a mesma. Muitas vezes nós estamos assim, num tempo onde o ministério já não é mais o da pedra, é o ministério do Espírito. Nós colocamos um véu sobre o rosto para ninguém perceber que a gente já não está aquela coisa toda. Mas o Senhor, nesse capítulo, ele fala, através de Paulo, ele diz: até hoje o véu está no coração dos judeus, porque eles não acreditam em Jesus Cristo. E o véu só é tirado quando eles se convertem ao Senhor Jesus. Muitos de nós já nos convertemos, já conhecemos, já rasgamos o véu, já jogamos o véu longe, mas a gente sempre dá um jeito de pôr o véu de novo. Porque a gente acha que o mérito é nosso. E nós já cantamos isso, o Espírito Santo cantou o tempo todo, não é pelo que eu sou, não é pelo que eu posso, não é pelo que eu mereço. A gente canta, mas não vive isso. Não é o teu mérito. Vira para esse irmão, você vai se mexer agora e diga para ele: desculpa, mas não é pelo teu mérito. Não é. E aí Paulo fala assim, era muito glorioso, mas era desvanecente, era minguante. E Moisés, o quê? Eu sou um líder, como é que o povo... E não era pecado, era porque simplesmente não era um ministério permanente do Espírito. Mas aí Paulo está falando, quando Jesus veio e subiu aos céus e mandou o Espírito Santo, este foi o maior milagre que Deus pôde fazer. Quando o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo falou assim, não vou vir por medida. Não vou vir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, volto correndo para o céu. Você sabia que o Espírito Santo não está no céu, ele está aqui incorporado na igreja. Você podia dar glória a Deus nisso aí, hein? Deu para entender?
Imagina que um corpo seria morto. O cabeça é Cristo. O corpo de Cristo não pode ficar morto. Se eu sou corpo e a cabeça está lá e o corpo está aqui, quem que vai dar vida para esse corpo? O Espírito está incorporado na igreja, ele está aqui. Ele está na terra. Por isso que Jesus disse, eu sempre estarei convosco até o final dos tempos, porque o Espírito de Deus está no nosso meio. Glória a Deus, obrigada Jesus. E qual que é o ministério do Espírito? O ministério de Deus foi planejar o Deus Pai. Deus é muito mais que isso, mas para que a gente, no nosso entendimento humano, o Deus Pai planejou a salvação. Ele diz, olha, eu olhei a terra. Lá em Isaías diz isso, eu não vi um justo sequer. Olhei para ver se eu achava um justo, não tem. Então o meu próprio braço alcançou a salvação. O Senhor Deus, Pai, criou, planejou, fez o projeto da salvação. E o Filho, Jesus Cristo, falou, eu vou. E espontaneamente ele disse, eu vou salvar. Eu vou dar a minha vida, eu vou morrer, eu vou me entregar. Porque eu vou te honrar. E nós vemos lá em João, capítulo 14, que Jesus o tempo todo, 10, exaltando a pessoa do Pai. Pai, eu realizei a obra que você me deu. Olha, Pai, eu te glorifiquei na terra. Olha, Pai, eu não sou bom, bom é o Senhor. Ele glorificou a Deus o tempo todo e ele mesmo era Deus. Mas ele não usou os atributos de Deus, porque tinha um propósito na vida dele. E ele precisava agradar o Pai. E nós queremos fazer pelos nossos méritos, o nosso agrado não é pelos nossos méritos. Mas nós devemos sim ser transformados de glória em glória na imagem de Jesus pela fé. E Jesus veio, e Jesus fez, e Jesus, ele diz lá em João, me glorifica com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz que Jesus morre, ressuscita. O Salmo 24 fala isso. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ele voltou. Quem é este, o Rei da Glória? É o Senhor forte, poderoso nas batalhas, o vencedor. Ele é o Rei da Glória. Abram-se portais eternos. Jesus volta para a eternidade. E é recebido com honra, com glorificação, com louvor. Ganha um nome que é sobre todo nome. Se aceita à direita do Pai. Tem todo o poder no céu e na terra. Mas aí o Espírito vem para exercer o seu ministério. É completa, a bênção é completa, a salvação é completa, gente. Não fica parado só na primeira parte, não. Aí o Espírito, porque Jesus falou, eu não vou estar lá. E eu preciso, não posso deixar eles órfãos, eu prometi. E ainda não é tempo de trazê-los para junto de mim. E o Espírito falou, eu estou na terra agora. Tanto que os discípulos queriam sair correndo, fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Jesus falou, não. Fiquem em Jerusalém. Espera lá, quieto. Até que vocês sejam revestidos de poder do alto. Às vezes a gente quer fazer atividade para Deus. É bom? Claro. Mas às vezes a gente precisa ficar em Jerusalém, esperando o poder do alto, não o nosso. E aí Deus multiplica o nosso esforço, o nosso talento com o poder do alto. E aí as coisas começam a acontecer naturalmente, ou melhor, sobrenaturalmente natural. Assim como eram acrescentadas as pessoas naquela época. 3.000 almas. Pedro abria a boca, 3.000 almas. Não sei quem abria a boca, mais 1.000, mais não sei quanto. Porque era o Espírito quem fazia esse trabalho. Era o poder do alto. Porque as pessoas estavam dispostas a entender que o mérito não é meu. Não é o meu talento. Não é a minha capacidade. Não é nem a minha vontade. Nem a minha boa vontade. É simplesmente o poder que vem do alto.
E Jesus então envia o Espírito. Fiquem aí e esperem até que vocês recebam poder do alto. Ficaram ali em oração no cenáculo, com medo dos judeus. Mas muito medo. Mas põe medo nisso. Estavam trancados. Aqueles discípulos, aqueles seguidores de Jesus, as mulheres, todo mundo que se sentia corajoso, que estava com Jesus, de repente todo mundo se escondeu dentro de um cenáculo. 120 pessoas ali dentro trancadas com medo dos judeus. Até que Jesus aparece. Jesus aparece lá em João capítulo 8, 20, se não me engano. E ele chega e entra e fala, paz seja convosco. Eu estou vivo, eu ressuscitei, até que então ele dá a promessa. E aí no cenáculo 120 pessoas, ainda temerosas, mas agora já oravam muito. Agora eles não paravam de orar, porque nós precisamos desse poder. Jesus falou que com esse poder a gente vai embora. Jesus falou que com esse poder a gente não vai ter medo. Jesus falou que com esse poder a gente pode. Então vamos orar, vamos orar, vamos orar. E no meio daquela oração, mais um dia como outro qualquer, talvez um domingo como esse, mais um culto, mais uma campanha, mais um ano, mas não era mais uma, era o dia da virada. Porque a virada veio quando o Espírito Santo desceu e se manifestou no meio deles. E eles começaram a falar em línguas de outras nações. E as pessoas que estavam ao redor escutavam nas suas próprias línguas sobre as grandezas de Deus. Ninguém falava de si mesmo, ninguém falava do carro novo, ninguém falava de como era, de como eu sou bom. Olha que eu falava das grandezas e das maravilhas de Deus. E as pessoas falavam, mas eles são incultos, como é que eles falam isso ali? Eu estou escutando, está falando das grandezas de Deus. Acharam até que eles estavam tudo bêbados. Aí Pedro vai e fala, não estão bêbado não, é a promessa que chegou. O Espírito Santo chegou para ficar com a gente e fazer uma revolução de amor nessa sociedade. 3.000 almas se converteram. Veio a perseguição sim, veio muito trabalho, veio muito conflito. Mas eles estão guardados, esperando o último dia para receber o galardão que o Senhor preparou para eles, porque Deus é recompensador daqueles que o buscam. Voltando aqui para a gente fechar. Paulo então em 2 Coríntios ele diz, mas lá para aqueles o véu ainda está no coração. Ninguém vai poder ir embora mesmo, então segura aí. O véu ainda está no coração. Porque eles não se converteram a Cristo que é o Senhor, Espírito. E o papel do Espírito Santo, irmãos, é exaltar Jesus Cristo. O Pai planejou, Jesus desceu, executou, e honrou o Pai, e agradou, e fazia tudo para glorificar o Pai, não recebia mérito nenhum. Só que quando ele subiu, Deus falou para ele, olha, você tem um nome agora que é sobre todo o nome. O mérito é todo teu. Você é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E você vai assentar à minha direita. E agora o Espírito lá embaixo vai te glorificar. Vai fazer com que a igreja, o teu corpo, te exalte na terra. E o papel do Espírito que está dentro de nós é exaltar Jesus, é exaltar Jesus. Irmãos, prestem atenção. É maravilhoso cantar, é maravilhoso louvar ao Senhor, usar as expressões das nossas faculdades artísticas para o Senhor. Eu acho que a melhor expressão é a arte. Mas não é só assim que a gente agrada a Deus. Não é só assim que a gente exalta a Deus. Não é só assim que o Espírito exalta o nome de Jesus na terra. É com a nossa fé. É com o nosso posicionamento. De entendermos que nós não somos condenados, nós somos justificados, mas não é por apenas obedecer, porque eu sou bom, eu sou muito obediente, mas é porque eu creio no mérito de Jesus. Você entendeu? Por isso que Paulo fala, nós não. Aquele ministério glorioso de pedra era glorioso sim, mas era desvanecente. E ele morreu, e ele acabou.
Agora vocês não precisam mais temer não, porque esse ministério do Espírito, ele é permanente, ele não acaba nunca. Então você não precisa ficar com medo das suas limitações, em nome de Jesus hoje. Você começa esse ano assustado, falando, meu Deus, mas eu tenho esse limite. Senhor, mas eu tenho eu quero ir, mas não consigo, eu quero fazer, mas eu não faço. É uma luta dentro de mim. Ei, calma. Existe um poder dentro de você. E esse poder, ele só quer que você fale assim, Deus, me ajuda na minha fraqueza. Eu não consigo. Porque aqueles que se aproximam de Deus, precisam crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Essa é a maneira de agradar a Deus. Já parou para pensar nisso? Você não agrada a Deus quando você bate no peito e fala, Senhor, eu conquistei. Ele se alegra com você. Senhor, eu posso. Olha, eu sou melhor que aquele lá. Olha como eu consegui. Aquele não consegue, mas eu consegui. Ele se agrada quando você fala, Senhor, obrigada porque o Senhor teve misericórdia de mim. Obrigada porque num período que eu não entendia nada, o Senhor não me julgou. Obrigada porque quando me julgaram, o Senhor me guardou. Obrigada porque eu pude perdoar. Obrigada porque eu pude reconciliar. Obrigada porque eu pude oferecer graça para aquela pessoa. Obrigada, Senhor, porque eu pude repensar as minhas atitudes e mudar. Isso é agradar a Deus, porque você entende que o mérito é de Cristo. E Cristo está em nós através do seu Espírito. E é o Espírito que faz a obra dentro de nós. E tudo isso, irmãos, não seria possível se não fosse a fé. Porque a Bíblia diz que a fé não vem de nós. A fé é um dom que Deus deu. Quando Jesus morreu, ressuscitou, e ele desceu até o profundo do abismo, do inferno, a Bíblia diz que ele deu dons aos homens, ele levou cativo o cativeiro, foi uma revolução no mundo espiritual, tirou a chave do inferno da mão do diabo. Apocalipse 1,18 diz que ele é aquele que tem a chave da morte e a chave do inferno. Gente, isso é muito sério. Pode acontecer o que for, a chave está na mão dele. Eu ouvi um pastor amigo meu dizendo, nem do inferno o diabo é dono mais, porque Jesus tem a chave. Ele pode até fechar a porta, mas não consegue trancar. E quando Jesus decidiu descer lá, desceu, arrombou, entrou, tirou quem estava cativo, falou para o diabo, você está condenado, agora é só uma questão de tempo, até que todas as coisas se cumpram, todo o propósito de Deus, mas dá essa chave aqui. A chave do coração da minha vida, a chave do coração da tua vida, a chave do coração dos seus parentes, a chave do coração dos seus filhos, está tudo na mão do Senhor, aleluia. A chave da morte, a chave da vida, quando Ele permite a morte, quando Ele permite a morte de um idoso, quando Ele permite a morte de um jovem, quando Ele não permite um idoso lá pedindo para morrer, não morre, não importa, Ele tem a chave. A vida é dele, a morte é Ele quem controla. Então, queridos, o que é o nosso coração diante da grandeza do nosso Deus? E a Bíblia diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. A porta do seu coração Ele abriu, ninguém pode fechar. Não importa em que momento você está da sua vida. Não importa como você iniciou esse ano. A sua porta do seu coração está aberta. Porque Jesus um dia abriu. Podem entulhar. Podem enfiar um monte de coisa ruim aí dentro. Mas Jesus ainda é o dono desse coração. É Ele quem vem no tempo oportuno e limpa. E manda os seus anjos e fala, e ministra e limpa. E vai lá, tira tudo. Tira porque o tempo daquelas coisas na vida daquela pessoa acabou. E Ele puxa de volta. Porque Ele é o dono de todas as coisas. Mas tudo isso, irmãos, nós precisamos sempre nos lembrar, não é mérito nosso. Portanto, queridos, se você prega não é para ganhar o favor de Deus. Não prega porque você precisa receber algo de Deus, uma aprovação,
Você prega porque você já é aprovado. Então você faz porque o amor dele te constrangeu de um jeito. E você faz por amor, porque você se relaciona, porque o véu já foi tirado de você. Então o relacionamento é livre. Então você faz e agrada a Deus. Se você canta, se você ministra, se você toca música, coisa linda. Eu sou suspeita para falar. Mas eu digo para você, se você não faz porque você precisa tirar alguma coisa de Deus. Eu preciso movimentar o coração. Eu preciso fazer um terremoto no coração de Deus. É muito bonito da gente falar isso, mas isso não é bíblico. Vamos voltar à simplicidade do evangelho. Eu faço porque eu já me sinto aprovado. Eu me sinto amada. Sabe por que eu louvo a Deus? Porque quando eu vi que Ele me deu uma voz, é apenas uma voz, não endeusa a voz não. Eu sei que toca a alma, tem vozes assim que nem se compara. Eu falo que, eu fico imaginando no céu os anjos cantando, eu falo, Deus nem me mostra, para não ficar com vergonha. Porque nós temos, eu sempre falo isso, ele lembra, quando eu cantava harpas. Nós temos 2 pregas vocais. E faz um estrago, hein? Você imagina os anjos. Quantas pregas eles não devem ter? Porque a voz de harpas, a Bíblia diz que Jesus, quando Ele se manifesta, Ele pode se manifestar em som de multidão, voz de águas, voz como se fossem de muitos arpistas. Voz de muitos arpistas, diz o Apocalipse. Gente, quantas cordas tem uma harpa? Eu sei que é o instrumento que mais corda tem, umas 60? Acho que até mais. Aí a voz de Jesus é como a voz de muitos arpistas. Nós só temos 2. E a gente quer se gabar, achar que, menos para nós, bem menos. Mas sabe por que eu canto? Eu vou falar de mim. Porque quando eu percebi que eu tinha um dom, porque é um dom. Como é que você percebe? Que você abre a boca, e a pessoa para e ouve. Isso eu estou falando lá atrás, quando eu era menina. Nossa, toca aqui dentro. Nossa, quando você canta, eu percebi o quê? Que era mais do que um dom, tinha uma unção. Tinha uma graça. E eu falei, peraí, isso não foi me dado por acaso. Senhor, eu poderia cantar na noite, fazer, mas eu quero te dar isso aí. Em retribuição, não em pagamento, pelo que o Senhor é para mim. É por isso que eu canto. E aí depois, isso lá pequena, sem muito entendimento, que Deus foi me dando entendimento de tudo que Ele é, de tudo que Ele faz, de tudo que Ele pode. Então aí me deu mais vontade de cantar para poder manifestar para as outras pessoas quem é esse Deus para mim. O quanto Ele é grande. E o que Ele fez em mim, Ele pode fazer em qualquer um também. Então nós cantamos como retribuição. Nós damos os nossos dons pastorais, ministeriais, como retribuição àquele que nos deu, acima de tudo, a sua própria vida. E nós não podemos amar mais o reino, mais a obra, do que o Rei e o Criador de todas as coisas. E já existiram momentos na minha vida, sim, e não foram poucos, foram momentos longos, eu não sei precisar dias, horas, mas momentos, em que eu percebi que tudo ficava muito pesado, difícil, eu cantava com meu coração, mas, ai que difícil, e aí eu comecei a perceber o quê? Que estava começando a ficar pesado fazer a obra de Deus. Foi quando eu comecei a entender que eu estava mais envolvida com a obra do que com o dono dessa obra. Igual o filho pródigo, sabe? Ele voltou porque ele estava com fome. Ele voltou porque ele estava todo ferrado, cheirando cocô de porco. Pode falar essa palavra aqui? E ele falou, não, meu pai tem trabalhadores lá. Ixi, eu vou lá para meu pai me tratar como um trabalhador. Ele não pensou nem pedir perdão, não, arrependimento. Ele falou, na verdade, pequei contra o céu, vou falar isso. Mas não deu nem tempo dele falar nada. Porque o pai avistou ele de longe e o pai, porque o pai queria ter um relacionamento com ele. Ele estava preocupado com a fome dele, com a riqueza do pai.
Mas o pai já falou, não, é por amor, tô aqui. Já foi lá na porta da cidade, não deixou nem ele entrar para ser envergonhado, todo arrebentado. Já trocou a roupa, já botou anel, já fez festa. Que é para todo mundo saber, é meu filho mesmo, eu amo mesmo, é meu filho. Eu creio que a partir daquele dia, aquele homem mudou. Aquele filho entendeu que era por amor. Que o melhor de tudo não é fazer. É ser e ter um relacionamento com o Senhor. E quando eu percebi isso, eu comecei a me rever. Falei, Jesus, não, tem que mudar. O Senhor falou, volta para trás um pouco. Às vezes a gente precisa voltar para avançar. Voltei. Porque eu falava, tem alguma coisa errada com o meu evangelho. Jesus disse, o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Está pesado. Então a gente começa a perceber que a gente entra num sistema religioso. É um roda-moinho que você vai. Quando vê, você está no meio. E aí vem um e te julga, você julga o outro também. Aí você marca a tal hora, a pessoa não vem, você já briga igual se fosse uma empresa. Caramba, o que você quer? Eu comecei a perceber que eu estava indo longe demais. E Deus precisou puxar. Porque eu me lembrei do que diz o Salmo 100. Servir ao Senhor com alegria. Olha que coisa diferente, né, do que muitas vezes nós vivemos. Qual é o fruto do Espírito? Já que Ele está no nosso meio, o que Ele nos produz? Amor, paz, longanimidade, domínio próprio, bondade, alegria. O que mais? Fé. Essa é a maneira de agradar a Deus. É entender que o Espírito Santo é quem move dos nossos corações de dentro para fora. Então que nesse ano de 2019, você faça nesta noite, em outros dias que você já tem feito algumas viradas com temas que estão sendo colocados. E vai continuar essa semana. Que nesta noite você vire a sua mente. E entender que fé não é exatamente conquista. Se você ler o resto do capítulo de Hebreus, eu não vou ler. Você lê em casa. O autor fala exatamente o que cada um dos nossos heróis da fé viveram e conquistaram, e pagaram a força do fogo, da fraqueza tiraram força, conquistaram reinos. Mas tudo isso é um mérito da fé em Cristo, que é galardoador daqueles que o buscam. Não tem a ver em valorizar o que esses homens são, mas aquilo que a fé produziu neles. Deu para entender? Olha, Abraão, ele... Não, é só para mostrar que na mesma humanidade que eu tenho, olha o Abraão, ele também era humano, ele também era limitado, mas essa fé que ele teve, olha o que produziu. É só para te dizer isso. Não ache que por ser limitado você não chega. Como se Abraão fosse o santo, Sara fosse a santa, como se todos sujeitos às mesmas paixões que nós. E ali a Bíblia dá o exemplo para que a gente se anime e imitem a fé desses homens, que no meio das suas limitações, das suas fraquezas de personalidade, até mesmo de caráter, porque Abraão mentiu, falou que a Sara não era a mulher dele, era irmã. E depois quando falou, ela era minha irmã, porque eu fiquei com medo. Além de mentiroso, era medroso. Será que tem alguém aqui que é medroso? Eu tenho vários medos, só não deixa ele paralisar por causa dessa fé. Mas muitas vezes já fiquei paralisada. Mas o Espírito veio em tempo oportuno e trabalhou no meu coração. E lembre-se bem que às vezes é preciso ficar em Jerusalém, aguardando o poder que vem do alto. Não vai nessa tua força começar o ano. Também agora amanhã eu vou arrebentar. Desculpa, irmãos. Falei para a Esther aqui, eu brinquei, né? Parece cada dia mais jovem. É só genética, irmãos. Porque eu já estou com quase 52 anos. Eu já vi muita coisa. E eu fico assim, desculpa aquela palavra que o pessoal falou. Me dá preguiça. É um triunfalismo. Não, porque agora, em nome de Jesus. Aí termina o ano, a pessoa está lá frustrada. Você não conseguiu, irmão? Jesus acha que não sei se ele estava comigo, não. Porque pensando bem, olha, eu me esforcei, eu fiz. Não quero mais saber. Não, sabe, isso é uma bobagem. Esse negócio de igreja, negócio de Deus. Quer usar Deus para... Gente, fora do nosso rebanho aqui, ó. Quantas pessoas conquistam mais que a gente?
O irmão, achei tão sábio o que ele falou aqui na hora da oferta. Tem muita gente que entesoura aqui na terra. E muito bem. Pessoas inteligentes que sabem como ganhar dinheiro. Tesouram, guardam, fazem aplicação. Olha que você fala, meu Deus, começou ontem. Pessoas jovens até, empreendedores. Mas é outra coisa. Nós estamos falando de um outro reino. Então você não precisa só de Deus para conquistar. Deus te ajuda a conquistar e concede desejos do seu coração, sim. Mas se preocupe mais neste ano em ser. Preocupe-se mais esse ano em ter um relacionamento com o Eterno. E se aproximar dele pela fé. Pela fé. Pela fé. Então você o adora. Então você o serve. Então você chora. Eu vinha no caminho ali naquele carro, eu vinha ouvindo alguns louvores. E eu sempre ouço os mesmos, por incrível que pareça. Talvez seja coisa de velha já. E quando tem um ali que eu ouço, não tem como, eu choro toda vez. Eu sinto eu não sei explicar, é uma contrição. Eu me sinto assim, ó, pequenininha. Porque eu falo, Deus, o Senhor é muito, muito grande. O Senhor fez tantos milagres na minha vida. E outros, eu fui o milagre de estar viva. Quando um dia eu passei por uma perda tão grande que eu achei que eu ia ficar louca. Já contei isso algumas vezes aqui, uma vez, não sei, mas... E o Senhor falou para mim, não, você vai passar por isso e vai ficar viva. E quando eu vi que eu acordei, que eu falei, ai, tô viva. Que eu olhei tudo no chão. Porque foi um tsunami, tava tudo no chão. Aí você começa, eu não vou conseguir reconstruir esse negócio aqui. Ai, mas tem escombro ali. Ai, tem escombro ali. Ai. Aí o Senhor fala, eu te ajudo. Tem coisa que não vai reconstruir mais não. Só vai limpar, mas não vai reconstruir mais. Mas aqui vai reconstruir, aqui você vai mexer, aqui. Depois passa um tempo, porque realmente o tempo é preciso sim, viu, irmãos? Não se precipitem, principalmente os jovens, que é tudo para ontem. Eu não sou tão jovem, tem coisa que eu quero para ontem, ainda. Olha como a gente é, né? Mas assim, tem coisa que é só o tempo mesmo. E Deus vai ensinando, vai mostrando. Então hoje, passado aí 5 anos, eu falo, Deus, eu ganhei a minha vida como despojo. Eu não fiquei com quase mais nada, mas eu ganhei a minha vida. E Deus me faz ter uma alegria porque eu fiquei com a minha vida. Porque tem gente que não fica nem com a vida. E Deus nos ajuda a reconstruir uma nova história em todas as áreas. Então a gente não tem que ficar chorando, olhando. Eu queria que você não contasse para ninguém. Mas tem talvez um livro que eu vou escrever que tem esse título. Ele é grande mesmo. Ao colecionar fracassos, eu percebi que estava montando um álbum chamado Vitória. Uau, que sucesso, hein? Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode colecionar muitos fracassos, mas o Espírito Santo está te ajudando a montar esse álbum que vai se chamar na capa Vitória. Porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Feche os seus olhos. Esse é bem antigo, já falei para ele. Bota os antigos aí. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida
Eu quero ser um vaso novo. Mais do que um ano novo, é uma vida nova. Diga, eu quero ser, sim, Senhor. Senhor, que o teu Espírito possa trazer a brisa, a calma e a paz, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero mais do que ter que fazer. Ser um vaso novo. Eu venho como estou. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Você viu que o mérito não é teu, é dele? Cante de novo. Eu venho como, e ele transforma de glória em glória, de fé em fé. Estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. A música é só isso. Cante a fidelidade de Deus, agrade. Tua fidelidade é grande. Não foi grande com você em 2018? Você está aqui, vai ser assim também. Tua fidelidade e se houve pecado, cada vez mais as consequências vão diminuindo. O mundo diz que não, a igreja diz que não, que você vai penar, que você vai sofrer. Mas eu te digo, em nome de Jesus, por causa dessa graça, desse perdão, desse amor, cada ano que passar, se você continuar agradando ao Senhor, as consequências do seu pecado, elas vão diminuindo na sua vida. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém, nada é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. A palavra fé vem desta fidelidade. Não teria sentido Jesus mandar fé se ele não fosse fiel.
se ele não fosse leal. E a fé deriva, essa palavra deriva da fidelidade de um Deus presente, de um Deus conosco. Meus irmãos, não entre na vibe, como diz os jovens do mundo. Não entre na vibe do sistema religioso que te pressiona o tempo todo. Entre na vibe do Espírito Santo. Navegue, navegue. Eu navegarei. Para nós encerrarmos, cante de todo o coração. No oceano do Espírito. Navegue hoje, navegue. E ali adorarei. O lugar santo dos santos, os santos, tinha um véu que foi rasgado. Rasga o teu, ao Deus do meu amor. Jesus já fez a parte dele, ele rasgou o véu. Rasgue o teu do teu coração. Eu navegarei no oceano. Aquele que tem o véu não pode navegar com o Espírito Santo. Arranque o véu nesta noite. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, clame pelo Espírito Santo. Agora venha, Senhor, que desce como fogo. Vem como há 2000 anos atrás e batiza-nos de novo. Vem como em Pentecoste. Enche-nos, enche-nos, enche-nos. Enche-me de novo. Espírito, Espírito. É a Ele que você tem que clamar. É Ele que te preenche, é Ele que te ajuda, é Ele que te renova, é Ele que tira os teus medos, é Ele que te põe pra frente, é Ele que te aquieta, é Ele que te avança. Vem, 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 vem e enche-me de novo. Eu adorarei. Eu adorarei. Assim que você agrada ao Senhor, ao Deus, porque nós nos aproximamos de Ti nesta hora, Jesus. Ele te compreende, Ele te compreende. Oh, Jesus, nós cremos que o Senhor existe. Eu adorarei ao Deus, ao Deus, ao Deus da minha vida. Ele é o Deus das nossas vidas, igreja. Oh, Espírito, exalta Jesus nesta noite. Isso mesmo, igreja. Cante, cante, louve, louve. Sem nenhuma condenação, sem nenhuma condenação ou culpa. Espírito, Espírito, que desce e batiza, que enche as crianças, os jovens, os maduros, os mais velhos, Senhor. Vem como batiza-nos para vivermos este ano com a mente virada de verdade, Senhor. E enche-me de novo. Mais uma vez para nós encerrarmos, diga Espírito, Espírito, Espírito. Oh, clame. Que desce como fogo. Vem, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei. Eu navegarei.
Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. O mérito é dele, a obra é dele. Foi ele quem morreu e quem ressuscitou para nossa justificação. Aproxime-se com ousadia do trono da graça, pela fé no Filho de Deus. Obrigada, Jesus, por esta palavra. E aonde, Senhor, a voz da mulher não conseguiu chegar, que o teu Espírito continue ruminando no coração desses homens, dessas mulheres. Que eles saiam daqui, Senhor, ruminando esta palavra. Que o teu Espírito lá na casa deles, amanhã, daqui uma semana, não importa o dia, comece a trazer outras revelações, outros entendimentos. Eu te peço agora, Espírito Santo, que o Senhor, a partir de hoje, comece a dar experiências para eles que eles se lembrem desta palavra, para que eles sejam treinados nessa palavra e que eles cresçam, para que todos nós cheguemos na imagem de Jesus Cristo. Muito obrigada, meus irmãos. Deus abençoe vocês.